Saudações, gente bonita. São 1 e pouco da manhã. Pode ver pelo silêncio, né? Quando não tem mais nenhum bicho coachando, fazendo barulho, porque já passou da meia-noite. Eu vou falar de guerra. Seguinte, na verdade, economia de guerra, ou engenharia de guerra, para ser mais específico. Tem uma revista digital, dizem que ligada ao Bin Salman, ninguém sabe ao certo, mas tem chance de ser realmente, chamada The Cradle. Todo mundo que gosta de geopolítica, particularmente do Oriente Médio, certamente sabe quem é essa revista. É o que é The Cradle. Ok. A The Cradle dessa semana fez uma reportagem sobre Yahya Yaish. Eu não conhecia esse ser humano. Ele é um mártir palestino, engenheiro. Não viveu muitos anos como engenheiro, uns 6 ou 7. Mas ele fez... Peraí, gente, que alegria! Nossa Senhora! A Julieta me sujando. Oh, meu Deus, que alegria! Gente, agora que ela tá bem, eu posso contar o que aconteceu. Isso aqui era um pesque pague. Dá para vocês verem, né? Tem 2 represas no fundo. Essa aqui, que é a principal. E, bom, o seu Wagner fez uma quarta. Isso aqui era um pesque pague. E por conta disso, tem muitos anzóis, né, enterrados por aí. E a cadela estava brincando. É um cachorro adolescente, vocês podem ver, tá vendo? É um cachorro adolescente. Eu nem tenho coragem de brigar com ela agora, porque tadinha. Aí, ontem bem cedo, tinha acabado de acordar, tinha acabado de dar comida para as galinhas, quando ela fez o ouço ela ganir. O que aconteceu? Olha lá, ó. Fiz esse barulho de ganir, ela tá vendo. Ela enfiou a boca num anzol, com uma corda, tipo uma corda. Sabe, era um anzol de pinda. Eu nem sabia que tinha anzol de pinda nesse chão. Como é que alguém... Isso deve ter acontecido há uns 10 anos atrás, né? Foi antes, ou pelo menos uns 5. Foi antes do seu Wagner comprar isso. E aí, eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, como é que eu tiro o anzol da boca dela? E aí, tadinha, tava com um pedaço de corda. Foi uma cena horrorosa. E ela andava, e a corda esticava nos local. E bom, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu imagino. Essa cachorra é extremamente inteligente. Eu acredito que não tem como ela ter tirado esse anzol da boca sozinha. Nós vamos confirmar a minha teoria, mas ela hoje de tarde sumiu. Ela parou de fazer barulho, tadinha, né? E sumiu. Eu tenho certeza que ela foi pro vizinho. O vizinho sempre tá cheio de gente lá, um povo animado. O vizinho chama Nilmar, da Nil Motos. Ele conserta moto. Eu tenho quase certeza que foi ele que deu esse filhote pro seu Wagner. O que ela fez? Vendo que eu não, cachorro, eu sei que eu te amo também, mas não me suja não, eu tomei banho. Ele deve ter ido pro Nilmar. E o Nilmar lá tem uma pessoa só, não tem como tirar não, tio, oh meu Deus do céu. Uma pessoa só não tem como tirar um anzol da boca de um cachorro. Mas se tiver mais de um, e sempre tem mais gente no Nilmar, eles conseguem. E ele tem uma série de equipamento que eu não tenho ferramenta nenhuma aqui. Seu Wagner, não, tio, fica quieto. Seu Wagner, ai meu Deus do céu. Isso, bom cachorro. Ele com certeza deve ter dado um jeito. Deve ter, porque quem mexe com moto tem uma série de ferramentas. E é um tipo de gente que machuca, né? Então, de alguma forma, ele tirou esse anzol da boca do cachorro. E aí, ele tá aqui agora. Oh, meu Deus, que... Eu tava muito preocupado. Eu falei, gente, esse cachorro não é um anzol grande, sabe? Não é um anzol grande. Fica quieto, cachorro, fica quieto. Nossa, ela tá muito agitada. Então, mas era um anzol, não era um anzol mais ou menos desse tamanho aqui. E aí, o problema também era a corda, né? Que tava... Tinha uma corda de espinhel. Enfim, ele deve ter conseguido tirar esse anzol e agora ela está de volta. Eu estava muito grilado com isso, muito, porque eu queria muito fazer alguma coisa, mas eu não tinha ideia do que fazer. Eu podia segurar o cachorro
enfiar a mão na boca dele, tirar um anzol, não era uma ideia muito inteligente, que certamente ele ia me morder. E ele ia sentir muita dor, porque não dá pra você arrancar umas... Nossa senhora, gente... Enfim, a cachorra tá de volta e tá bem. Vamos voltar a falar de Yahya Yaish. Ele foi um engenheiro do grupo Al-Qassam. Todo mundo sabe, né? Trabalha lá para o eixo da resistência e está enfrentando os sionistas agora. Por que eu estava falando especificamente o decreto do Yahya Yaish? Porque ele fez uma série de inovações que mudaram completamente a dinâmica de batalha do Al-Qassam. Antes dele ser martirizado, ele treinou muitos engenheiros. E aí você pensa, cara, o eixo da resistência, esses caras tinham engenheiro? Não tem engenheiro. O exército russo, eu não sei se vocês sabem, o exército russo, cada tanque do exército vermelho, o nome correto é exército vermelho, cada tanque do exército vermelho tem pelo menos, não quer dizer que só tem um engenheiro. Cada tanque tem pelo menos um engenheiro. Tem um especialista em eletrônica. Não sei se vocês sabem, tem um especialista em eletrônica e tem um piloto. Pode ter um quarto membro, que normalmente também é um técnico ou um engenheiro. A Rússia forma mais de 400 mil engenheiros por ano. O último dado de 2021, ela formou naquele ano, 2021, 440 mil engenheiros. Então, só para contextualizar aqui, a Rússia formou em 2021 440 mil engenheiros. E o Brasil formou naquela data 23 mil. Ah, procurei os dados e achei 43 mil. Não, 20 mil era agrônomos. Agrônomo não é engenheiro. É no Brasil, que é agrônomo é engenheiro. E mais alguns países atrasados. Certo? Então, a Rússia formou 18 vezes mais engenheiros que o Brasil. 440 mil engenheiros. Cada tanque do Exército Vermelho, nome oficial do Exército Russo, tem pelo menos um engenheiro. Não quer dizer que é só um. Pelo menos um engenheiro mecânico. Mas tem engenheiro eletrônico, engenheiro mecatrônico, certo? Engenheiro eletricista. Pelo menos um engenheiro por cada tanque do Exército Vermelho. E você vê a formação dos ucranianos, cara... Você entende por que teve um russo que sozinho destruiu 8 tanques. 3 russos, né, claro. Sozinhos, num único tanque russo, destruíram outros 8 ucranianos. E tem um oficial que acabou de ser condecorado com a mais alta ordem militar russa, que o grupo dele destruiu 40 tanques até agora. O grupo dele destruiu 40 tanques. Exércitos, marinhas, aeronáuticas precisam de engenheiro, precisam muito de engenharia. É por isso que a história do Ayash é importante, porque até o Al-Qassam tem engenheiros bem formados, bem treinados, muito motivados, né? Está lutando pela vida deles, pela liberdade do próprio povo. E aí você vê a notícia de que o Reino Unido mandou retirar 2 dos navios, os 2, né, navios que ele tinha mandado para o Mar Vermelho, porque não tinha mão de obra. Aí eu não sei se eles não tinham marinheiro, se eles não tinham engenheiro, se eles não tinham técnico. Eu sei que eles falaram que não tinha mão de obra, certo? Não tinha mão de obra. Teve que retirar os navios. Soma isso com o fato de que alguém tentou consertar um submarino nuclear com Super Bonder no ano passado. O estado da Marinha Britânica é lastimável. Nenhum dos submarinos nucleares está operante. Os porta-aviões é a mesma coisa. Teve um que quase encalhou no meio do Mar do Norte, num parcel. Quer dizer, esse é o estado da Marinha Britânica. De verdade, não pode lutar. Quando eles mandaram aquela fragata sardinheira, um barco sardinheiro, não era uma fragata, uma corveta, um barco sardinheiro, né, para tentar intimidar a Venezuela na Guiana, eu ri, falei, não, cara, não tem lógica um negócio desse, não. Aí os russos mandaram o submarino. Não tem nem para Venezuela, para deixar claro que, né,
como se diz aqui em Goiás, colocar o pau em cima da mesa. E a situação dos Estados Unidos não é muito diferente. A capacidade de produção industrial, a marinha chinesa hoje é a maior do mundo. Ela ultrapassou dos Estados Unidos e é a maior marinha do mundo. E não é só isso. Os barcos dos Estados Unidos são todos velhos. E quanto mais velho, mais cara, mais difícil é a manutenção. E não tem equipamento de interferência eletrônica, não tem equipamento de contramedida eletrônica. Sabe? E como eu disse, no prazo que os Estados Unidos, porque não tem capacidade industrial, fazem um barco, a China faz 40. E isso quem disse foi a própria Marinha dos Estados Unidos. A situação da aeronáutica não é muito diferente. Os Estados Unidos formou tantos administradores de empresa, economistas, porque, cara, o ensino lá é muito particular. Se você investe numa carreira que não te dá retorno, você não consegue pagar o financiamento da educação. Educação virou um negócio, não só a educação em si, mas emprestar dinheiro para estudante. Eu sou eu sou um americano, eu quero sobreviver, eu não vou fazer engenharia, porque o financiamento é caro e o salário é baixo. Eu não vou conseguir pagar nunca, eu vou tentar uma carreira que me dê dinheiro. Advogado, administrador de empresa, economista. Só que eu sou economista. E falo uma coisa para vocês, a gente é totalmente, não é totalmente inútil numa guerra, tem a sua utilidade, né? Vou até dar um exemplo dessa utilidade. Depois que os Houthis começaram a atacar os barcos no Estreito de Bab el-Mandeb, o preço do frete quadruplicou e está devastando a economia europeia e americana. Esse é um ótimo exemplo de bom uso da economia, no planejamento e tal. Mas no fronte de batalha, uma economista não faz diferença. Certo? Então, assim, você os Estados Unidos não conseguem recrutar, o Reino Unido não consegue recrutar. O povo é tudo identitário. O pessoal metade da população do Reino Unido é vegana ou vegetariana. Eu não estou criticando eles não, cara, mas se a pessoa não tem coragem de comer um bife, ela vai ter coragem de matar uma pessoa? Não vai, irmão. Certo? De verdade, não vai acontecer. Certo? Então, assim, e aí eu estou falando de soldado comum. Certo? Agora, você precisa de engenheiro. Um país onde a educação é baseada em sistema de ensino particular e que a educação é um negócio, que financiamento da educação é um negócio, os caras querem ganhar dinheiro, as pessoas não vão se formar em engenharia. Então, não é que só falta soldado porque o povo é diabético, mentalmente doente, alcoólatra, viciado, obeso. Essa é a situação padrão da população americana. E a população britânica, ela está passando fome. Então, esses caras não vão ser soldados. E eu vi uma entrevista, você vê facilmente na outra rede social, os vídeos curtos, muita gente entrevistou pessoas aleatórias, muita gente deu como justificativo para entrar no exército, tanto americano quanto britânico, o fato de ter comida de graça, cara. Essa é a situação. Eu não vou criticar esses jovens, não, por favor. Mas se a sua preocupação é ter o que comer, você não vai ser engenheiro, você não é engenheiro. Custa dinheiro. Para formar um engenheiro, não é no ensino público, sim. Ensino público, sim, mas no ensino particular, uma pessoa que não tem o que comer não vai ser engenheiro. Não vai ter como pagar, entendeu? Então não tem engenheiro. É por causa disso que a aeronáutica dos Estados Unidos é cada vez mais deficiente, que a marinha, que precisa desesperadamente de engenheiros, é cada vez mais deficiente, e que o exército, a artilharia precisa de engenheiro. Cada obus precisa de engenheiro, cada tanque precisa de engenheiro. Certo? Precisa de engenheiro. Eles não têm mão de obra. Quando eu falo mão de obra, não pensa só no soldado, coitado, que entra nas Forças Armadas para ter o que comer, não, camarada. Estou falando de engenheiros, muitos engenheiros, milhares de engenheiros, centenas de milhares de engenheiros. A Rússia formou 440 mil em 2021. 3% da população da Rússia. 3% da população da Rússia é de engenheiro. Formou-se no ano de 2021. Perdão, 0,3% da população. Mas ainda assim é um número grande demais. Quando você forma mais de 400 mil engenheiros por ano, você vai ter mão de obra para os seus tanques de altíssima tecnologia, para os seus aviões de altíssima tecnologia, para os seus navios e submarinos de altíssima tecnologia. É o fator humano que é negligenciado pela Europa, negligenciado pelos Estados Unidos, negligenciado pela OTAN. O fator humano, é isso que é o fator humano. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer?
Não adianta você falar, coitado que está passando fome, sirva o exército, sirva a marinha, sirva a aeronáutica. Mas vai fazer o que lá, gente? Hoje em dia não se luta com infantaria, luta com guerra eletrônica, luta com tanques de altíssima tecnologia, luta com drones. E você tem que consertar drones, não é só operar drones, não. Certo? É muito mais complexo do que isso. Pessoas sem qualificação, pessoas que não sejam engenheiros, no mínimo técnicos muito bem formados, não vão conseguir operar as novas armas. E os Estados Unidos mandam os outros países fazer peça e montam essas armazinhas deles, caríssimas, para gerar dinheiro para o complexo industrial militar. E eu pergunto, quem vai operar isso? Não tem mão de obra. Entendam isso, não existe mão de obra. Eles estão perdendo a guerra porque não tem mão de obra. Por isso que os ingleses estão passando vergonha e mandando os barcos voltarem do Mar Vermelho. Eles não têm a mínima condição de enfrentar os russos. O Irã é um país de 87 milhões de habitantes. Portanto, pouco mais de 25% da população dos Estados Unidos e forma o mesmo tanto de engenheiros que os Estados Unidos. O Irã tem engenheiro para fazer arma, para operar arma, para fazer míssil hipersônico, para uma marinha extraordinária, para navio, para submarino, para tanque, para artilharia. O Irã tem engenheiro, 4 vezes mais engenheiro que os Estados Unidos, certo? O Irã tem engenheiro para dar e vender. O Irã. A Europa não, os Estados Unidos não. Então não é só que eles perderam a corrida tecnológica. Eles perderam de engenharia. Eu já falei isso em vários vídeos. Eles perderam a corrida de engenharia. Ah, mas o que tem a ver? É isso que tem a ver. Cada tanque precisa de pelo menos um engenheiro. Cada submarino precisa de pelo menos 10. Idealmente 20 engenheiros. Certo? E eles não têm mais nenhum. Já era o Ocidente. Por que eles estão entrando numa guerra que, eles não têm condição de ganhar? Porque eles não têm mão de obra, eles não entenderam que a guerra de hoje é muito diferente da guerra da Segunda Guerra Mundial, guerra de 1939, 1945. Eles simplesmente não compreenderam que para você lutar contra plantador de arroz e criador de cabra, e mesmo assim eles perderam no Vietnã e perderam no Afeganistão, ok, você pode lutar com poucos engenheiros, mas a partir do momento que você enfrenta alguém parelho ou superior, cara, a sua necessidade de engenheiros quadriplica, sextuplica, correto? E eles não têm mão de obra, correto? Não é só dinheiro que eles não têm, não é só pessoal comum que eles não têm, não é só tecnologia que a deles está atrasada, eles não têm engenheiros. Fica muito difícil lutar nessas condições. A verdade é essa. E eles acho que já estão descobrindo isso da pior forma possível. Quando eu digo o eixo da resistência vai triunfar. Apesar de baixas humanas que vão ser pesadíssimas. 80% da população de Gaza, mais de 1,5 milhão de pessoas já estão passando fome num grau crítico. Muitas dessas pessoas não vão sobreviver. Porque a fome, ela desvive de maneiras horríveis. Não é só porque a pessoa desvive de fome. Não. Ela adoece, o sistema imunológico fica altamente comprometido e a pessoa, principalmente as crianças, os idosos, vão ir a óbito. Eu estimei no início do conflito, falei, cara, eles vão perder 200 mil pessoas. O que é um número horroroso, que é 10% da população, deixa eu perder 1%. Mas eles vão vencer essa guerra. Eles vão vencer essa guerra. E isso explica por que o Estado sionista, vamos chamar de Sion, nós, para ficar mais difícil ainda para a inteligência artificial nos detectar, eles, né? Isso fica até difícil. Eles bombardearam as universidades de Gaza. Destruíram as universidades. Não é só porque eles são inimigos do conhecimento e querem destruir o futuro da Palestina, não. É porque, pelo menos na teoria, eles entenderam a necessidade de engenheiro. Mas não adianta, eles não têm. Os caras têm que usar fralda, não tem engenheiro, mas não tem homem. Os caras têm que usar fralda, eles acham que a vida inteira é lutar dentro de tanque e massacrar a criança do lado de fora. Agora que estão lutando contra homem. Eles estão apanhando muito. E eu falo uma coisa para vocês. É o fator humano que vence guerra. E nesse fator,
o Ocidente, gente, já era de verdade, já era de verdade. A falta de engenheiros, mais do que qualquer outra coisa, vai derrotar o Ocidente. Sabe, vamos privatizar a educação, vamos financiarizar a educação. Nossa, é uma ideia genial, né? Você criar altos setores. O setor de educação é um dos mais lucrativos que existe, né? Não é à toa que no Brasil virou uma farra. Cada esquina tem uma, abre aspas, universidade. Eu trabalhei no ensino particular por 20 anos. Sei que dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Universitário, então, nu. Mas isso tem um custo para a sociedade, um custo enorme. E o Ocidente vai pagar com a existência esse custo. Ganha dinheiro em cima dos estudantes. Forma imbecis por dinheiro. Faz isso. E aí, quando você tiver que enfrentar uma guerra, você vai perder. Que a história do fim do Ocidente seja lembrada como implantação do sistema Bolonha, que é esse do tal currículo Lattes que destruiu o ensino, tudo que o FHC tocou. As pessoas falam, não sei o que, o Bozo é um miserável, mas era burro. Ele não conseguiu destruir mais o Brasil porque ele era burro. O homem tem inteligência limítrofe, vamos ser honestos aqui. Ele é um homem de inteligência limítrofe. A capacidade de destruição dele foi fortemente limitada pelo fato que ele é um imbecil. Certo? Ele é burro. E cercado por gente tão imbecil quanto, gente. Eu lembro do primeiro-ministro da educação dele, o cara não sabia falar português. Certo? Ele foi cercado por imbecis. O Temer é inteligente. O Temer é inteligente. Ele destruiu muito mais do que o Bozo. Muito mais. A reforma do ensino médio, que exatamente, né? A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e os membros do STF batendo palminha, igual se fosse foca, destruindo o Brasil. O Temer destruiu muito mais que o Bozo. Agora, o FHC é o destruidor de mundos. O mal que aquela desgraça daquele homem fez para esse país ainda não foi mensurado. Ainda não foi mensurado. Eu falo, gente, o FHC foi muito pior do que o Bozo e do que o Temer juntos. Porque o FHC fez a Lei Candir, que destruiu a nossa indústria. O FHC foi responsável pela reforma do ensino superior, né? A adoção do sistema Bolonha, que transformou o professor universitário brasileiro numa máquina de fazer paper, para competir inutilmente com outros fabricantes de paper. O Brasil deixou de fazer ciência para fazer paper. No Brasil você escolhe, você faz ciência ou você faz paper. É isso, o sistema Bolonha é isso, é o sistema de fazer paper. Ensino dos Estados Unidos é o melhor do mundo. Fonte, egressa o sistema de ensino dos Estados Unidos. Aí é fácil, eles colocam eles como melhores do mundo, porque fazem muitos papers. Se fosse no mundo de hoje, Einstein seria demitido. Porque quantos papers ele produziu? Certo? Einstein seria demitido, cara. O ensino superior é uma merda. É uma merda. Uma merda. Eu fui a última geração desse país que estudou no sistema anual. Não é aquele de período. Período é uma merda. É ótimo para você produzir estudante bitolado. Mas você não constrói relações, nem entre os alunos de um curso, de vários outros cursos, nem com os professores. A ideia é essa. Você entra 40 pessoas na universidade hoje. Quando formar 10... cada um está num período diferente, numa turma diferente. Esse é o objetivo do sistema Bolonha. Ele aliena os alunos, forma muito mal e transforma os professores em pessoas que vão padecer de doenças mentais, depressão, ansiedade. A vida do professor é um inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas estatisticamente, poucas profissões são mais traumatizantes mentalmente que professor universitário. Tem controlador de voo e mais umas 2 ou 3 se tiver. É uma merda, cara. Você adoece mentalmente. Professores, você torna a vida dos estudantes um inferno. Procura para qualquer um que estuda na universidade pública. É um inferno. E você forma imbecis. Por mais que eles tirem boas notas, serão médicos fracos, engenheiros fracos, professores fracos. Esse é o objetivo do sistema Bolonha. Por que a Rússia abandonou esse sistema? Porque não presta, porque é uma bosta.
É por causa disso. Com gente egresso do sistema Bolonha, você não vence guerra. Você perde guerras. O Ocidente está descobrindo isso da pior forma possível. Porque essa derrota do Ocidente não é só uma derrota. É uma derrota existencial. O Ocidente vai perder a liderança do mundo. Escreva o que eu estou dizendo. Gravem. Está aqui. Estou registrado na internet. O Ocidente vai perder a liderança do mundo. Eu vejo muita gente boa, inteligente, fala, cara, o Brasil vai ser destruído, o Lula não vai conseguir fazer o sucessor, está todo mundo perdido. Eu falo, gente, vocês estão falando como se os Estados Unidos ainda, daqui 3 anos, ainda vão estar mandando no mundo. Não vão. É o ano do dragão. A China avisou. Xi Jinping textualmente falou, agora nós vamos ter uma postura mais ativa no mundo, vamos defender nossos interesses, acabou o bundamolismo. Basicamente é isso. A China também tem seus 300 mil engenheiros, isso que a gente sabe. A Índia também forma uma quantidade enorme de engenheiros. Eles entenderam. O sistema Bolonha é só semi-aplicado. Eles são preocupados com a qualidade das pessoas que formam, a qualidade da ciência que eles produzem. Por isso que eles ultrapassaram. Por que a Índia conseguiu pousar no Polo Sul da Lua? Você acha que com o sistema Bolonha ela teria conseguido? Ah, por favor, gente. Por favor, para com isso. Correto? Para com isso. A privatização do ensino, transformar ensino num negócio que foi proibido na China, uma das primeiras medidas do novo governo de Xi Jinping foi exatamente proibir educação como negócio na China. Na verdade, isso é proibido desde 2021 na China. Educação não pode ser um negócio na China desde 2021. Por causa disso, é o futuro. Quando eu falo futuro, é educação, é isso. É o futuro da civilização. Aí você pensa, estamos lascados que os Estados Unidos vão fazer não sei o que conosco. Vamos fazer merda nenhuma. Sabe por quê? Porque eles não têm condição, eles não têm mais capacidade. Olha o estado da liderança ocidental. Olha o Biden, olha a Van der Leyen, olha o Borrell, olha esses imbecis do Reino Unido, dos Estados Unidos, da União Europeia. São imbecis. O Ocidente nunca foi governado por gente tão fraca, tão ruim, tão incapaz, tão incompetente. É a culminação do sistema de ensino e educação horrível. Finalmente está cobrando preço. Felizmente para nós o preço vai ser não o fim deles enquanto civilização, eles vão continuar existindo. Só que nunca mais vão liderar o mundo. A engenharia vence no final. A verdade é essa, a ciência triunfa no final. E ciência é muito mais do que tomar vacina. É muito mais do que isso. Na verdade, o fato de no Brasil pessoas anti-vax serem levadas a sério por muita gente é a prova do fracasso do nosso sistema de ensino. Mas esse era o objetivo das fundações Ayrton Senna desde o início. Forma a pessoa. Indiferente se ela saber ou não, o importante é ela ter o diploma. Metade dos egressos, isso é um dado de 10 anos atrás. 2014, metade dos egressos do ensino médio de São Paulo são analfabetos funcionais. Eram analfabetos funcionais, hoje deve ser mais. Porque não tem mais reprovação. O problema então era reprovar, não é? A reprovação desestimula. E formar pessoas sem saber é que estimula. Se sacrificou a sociedade. Tampou o céu com a peneira. E aí, gente? É isso que vai nos condenar. Se a gente não fizer alguma coisa. Fernando Henrique Cardoso nos legou um sistema horrível. Mas o Temer conseguiu piorar. A reforma do ensino médio tem que ser desfeita urgentemente. Urgentemente. Se a gente quiser ter algum futuro nesse mundo, tem que ser desfeita urgentemente. Porque senão nosso destino aí sim vai ser o dos Estados Unidos. E não queiram saber o destino dos Estados Unidos. Os vivos desejarão estar mortos.
e os mortos não mais lamentarão. Eu não sou de fazer previsão catastrofista, mas eu também não sou de errar muito nas minhas previsões. Guarde esse vídeo, esperem e vocês verão. Até mais, boa noite.